Boa tarde. Estão todos bem? De certeza? Alegres? Dispostos? Disponíveis? Desligaram o telemóvel para não incomodar? Ótimo. O Dr. João Silva disse uma coisa que é impossível eu fazer, mas eu vou tentar. Disse-vos que eu ia-vos explicar o que é o Espírito Santo. Não consigo. Pedes o impossível, levas o possível. Efetivamente não é possível fazê-lo porque só ele é que nos consegue revelar quem é. Mas, mesmo assim, nós estamos aquém de poder alcançar na totalidade desse mistério, porque é um mistério. E é um mistério de revelação porque acontece na medida em que eu me deixar envolver por ele. Depende dele, porque o faz por sua iniciativa gratuita. Depende de mim, se eu me deixar envolver. Bem, esta pergunta, Espírito Santo, quem és tu? É a pergunta que se põe hoje, e se por amanhã, e no final de todo este curso. Mas é preciso que seja feita essa pergunta. É preciso que ela comece por ser uma atitude interior para descobrir quem é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E começo por dar-vos uma citação do Catecismo da Igreja Católica, número 691, que define o Espírito Santo deste modo. Espírito Santo é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. A Igreja recebeu este nome do Senhor e professa-o no batismo dos seus novos filhos. O termo Espírito traduz o termo hebraico Ruah. No original significa sopro, ar, vento. Jesus utiliza esta imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos esta novidade transcendente daquele que é, pessoalmente, o sopro de Deus, o Espírito Divino. Por outro lado, Espírito e Santo são atributos divinos, comuns às três pessoas divinas. Mas, juntando os dois termos, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica designam a pessoa inefável do Espírito Santo, sempre que possível, com outros termos, Espírito e Santo. Ora bem, para começarmos este caminho, vamos primeiro entrar num método de escuta e de descoberta de quem é o Espírito através dos símbolos do Espírito Santo. Hoje vamos começar a falar sobre todos aqueles símbolos que nos remetem para o Espírito Santo. E o que é um símbolo? Como é que eu posso falar de um símbolo? O que é que o símbolo quer dizer e significa? Se eu agora vos desenhar aqui um coração, o que é que quer dizer? Porquê? Mas desenhei um coração. Ora, é um elemento material, visível, que nos remete para algo invisível ou transcendente e por meio do qual nós podemos dizer mais do que esse elemento material ou as palavras que eu diga sobre ele. Porque nos comunicam uma realidade que está para além daquele objeto ou daquele símbolo que eu vejo. Está certo? Está compreensível? Ou seja, a realidade transcendente que está presente no elemento material é muito mais e está para além da realidade que eu vejo. Fala-me de outra coisa. Fala-me daquilo que não tem palavras para dizer-se, do inefável. Da realidade que eu não consigo definir por palavras, por muitas que use na sua profundidade total. E a linguagem bíblica está cheinha de linguagens bíblicas, de símbolos. Não preciso de imagem. Aí vai para ali. Quando é o próximo? Então, é necessário primeiro percebermos que toda esta linguagem que a Bíblia usa e usa abundantemente, se nós começarmos a ler a Bíblia à luz dos símbolos, eles são múltiplos, inúmeros, milhares. Mas hoje vamos dedicar especialmente a todos aqueles que nos remetem para o Espírito Santo. Do mesmo modo que
As nomeações do Espírito Santo estavam presentes já na pregação de Jesus, uma vez que Jesus, quando nos fala do Espírito, nos anuncia uma novidade que não estava presente no Antigo Testamento, muito embora todo o Antigo Testamento esteja cheio da linguagem do Espírito de Deus, que era de facto Deus presente no meio do seu povo, Deus presente na criação, Deus presente nos profetas, mas era outra realidade que não a novidade da descoberta do Espírito do Pai e do Filho. Era o Espírito de Deus que pairava. Então, o que acontece é que Jesus, ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, chama-lhe o Paráclito, que quer dizer o Consolador, o Advogado, o Defensor, o Intercessor. E, do mesmo modo, Paráclito, traduzido por Consolador, remete-nos para aquela presença de Deus, hoje, na dimensão visível da Igreja e na transcendência da invisibilidade do Espírito Santo. É, portanto, o próprio Senhor que lhe chama o Espírito da Verdade. Jesus, além do nome próprio do Espírito, que é mais emprego nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas, em São Paulo encontramos outras designações do Espírito. Por exemplo, Espírito da Promessa, na Carta aos Gálatas, Espírito de Adoção, Romanos 8,15, Espírito de Deus, Romanos 8, 9 e 14, e em São Pedro, o Espírito de Glória. Tudo são nomes que no Novo Testamento aparecem para designar a mesma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que é, ao longo da pregação apostólica e de todo o Novo Testamento, uma contínua descoberta. Os apóstolos descobriram o Espírito, os discípulos descobriram o Espírito, São Paulo descobriu o Espírito, pela experiência pessoal que fizeram da recepção desse Espírito e deixarem-se levar por ele na missão evangelizadora e anunciadora. É, portanto, algo que os próprios discípulos foram tomados de surpresa e foram levados a essa descoberta pela própria natureza da ação do Espírito. É, portanto, uma realidade que me coloca a mim, neste momento, diante da expectativa de como é que eu vou descobrir o Espírito, de como é que eu vou senti-lo, de como é que eu vou perceber a sua ação dentro de mim, como é que eu vou compreendê-lo, como é que eu vou escutá-lo, que ouvidos vou ter para perceber a sua linguagem, de que modo é que eu tenho que aprender a linguagem do Espírito para me deixar envolver por ele, deixar-me possuir por ele. Então, começamos pelo enunciado dos símbolos a que hoje vamos dar atenção e reflexão. A água, o óleo, o fogo, a nuvem, a luz, a mão, o dedo, a pomba, o vento, tudo serão, ao longo deste período, objeto da nossa reflexão. Começamos então pela água. A água. O simbolismo da água é significativo da ação do Espírito no batismo, pois que, após a invocação do Espírito Santo, ela, a água, torna-se o sinal sacramental e eficaz de um novo nascimento. Do mesmo modo que a gestação do nosso primeiro nascimento se operou na água, no último materno na água, assim a água batismal significa realmente que o nosso nascimento para a vida divina nos é dado no Espírito Santo. Mas, batizados num só Espírito, também bebemos de um só Espírito. Primeira Carta aos Coríntios, 12:13. Portanto, o Espírito é também, pessoalmente, a água viva que brota de Cristo, crucificado, como da sua fonte e que jorra em nós para a vida eterna. É um novo nascimento que a água nos coloca à imagem e semelhança do nosso nascimento. A nossa formação no útero materno da vida humana tem também, por suposto, o nascimento para a vida divina, o elemento da água que o batismo nos confere, por direito próprio e por inerência da ação do Espírito. Sem água, portanto, não podemos viver. Os homens, as plantas, os animais não subsistem sem água. Há quem diga que o futuro será a luta pela sobrevivência à procura da água e na manutenção da água. Já temos exemplos disso no Médio Oriente. A água, portanto, indispensável para a vida também é a água que dá vida. Ela é precisa para alimentar, para regar, para fazer crescer, para lavar, para nos purificar. O homem utiliza a água
como o efeito prático de dar a vida e purificar. Então, como símbolo da vida e da purificação, a Bíblia utiliza frequentemente este termo água, com o sentido simbólico de vida e purificação. Quando as águas são abundantes ou excessivas, falamos do dilúvio, falamos do caos primitivo da criação, hoje em dia falamos do tsunami, que tudo arrasa, falamos das enxurradas que acontecem em tantos países, falamos das inundações que a semana passada aconteceram na Indonésia, falamos de muitas situações em que a água é um símbolo de força arrasadora. Mas também podemos falar dos mares e da sua ação, como vimos há bem pouco tempo com os tsunamis, dos rios que transbordam. Mas quando são bem medidas, surgindo nos poços dos oásis, dando fertilidade e sustento para os homens e os animais, quando irrigam o deserto e o tornam fértil, quando as gotas de chuva secam, terminam com as secas e dão fertilidade de frutos, quando elas são benéficas para a terra, são um símbolo de vida. E é disto que falamos hoje no Espírito Santo. São um dom de Deus e contrapõem-se ao deserto como sinal de morte e de aniquilação de aridez. Onde falta água, só existe a morte, a seca, tudo estiolo. A água faz parte, na história do Antigo Testamento, das promessas de Deus ao seu povo. Deus promete a Abraão uma terra fértil, uma terra onde corre leite e mel, uma terra para onde ele irá e que é objeto de uma promessa efetiva de Deus a esse povo. E é à volta da água, à volta de todo aquele crescente fértil para onde o Abraão seguiu, que Deus faz essa promessa, uma promessa de vida. O próprio livro do Gênesis, ao relatar todo o ambiente em que o paraíso está descrito, junta-lhe o elemento da água como constante. Não só quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, como quando faz situar e ornamenta o Jardim do Éden com 4 rios que correm nos 4 pontos cardeais, de norte para sul, sul para norte, de este para oeste e de oeste para leste. São símbolos da abundância, símbolos da fecundidade, símbolos de toda a criação, símbolos de tudo quanto é bom, feito por Deus, que é toda a criação. Toda a criação é boa, Deus viu que era bom, viu que era muito bom tudo quanto tinha feito. Por seu lado, o próprio Deus é comparado ao orvalho da manhã, às águas frescas que correm pelas montanhas e à torrente que mata a sede. Vejamos o que diz o profeta Oseias 6.3, 14.6, ou o profeta Neemias 24.6. E Jesus vai definir-se como água viva, infinitamente melhor que a do poço de Jacó, que a samaritana lhe dava para matar a sua sede. E dizia Jesus: quem bebe desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede, porque a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente de água a jogar para a vida eterna. Por esse motivo, também a seca era considerada, ainda hoje é, de algum modo, um castigo. Neste caso, na tradição do povo bíblico, um castigo de Deus. Evidentemente, sabemos que isso não é. Estamos a dizer que era considerado por oposição à fertilidade da água. A seca nunca é um castigo de Deus. A seca é uma condição natural da vida do planeta. Não tem a ver com qualquer predeterminação que Deus imponha à história ou a esta vida. Além de dar a vida, dizíamos nós, a água também lava e purifica. E, portanto, purifica doenças graves, como é o caso da lepra de Naamã. Lembra-se de Naamã que veio ter com o profeta Eliseu para pedir a cura, porque afinal já tinha feito todos os tratamentos possíveis, mas não era curada a lepra. E chegou, e o profeta mandou banhar-se 7 vezes na água do Jordão. E ele fica revoltado e diz: mas o que é isso? Na minha terra tenho melhores águas que essas, venham fazer milhares de quilómetros para quê? Se eu lá posso fazer o mesmo. Mas um criado disse-lhe: já que fizeste esse percurso todo, faz lá esse esforço, vai banhar. Então está bem, pronto, e foi curado. Ou seja, a água também fertilizada pelo Espírito cura.
E hoje temos em dia tantas águas termais que curam de doenças. Sempre foi assim, não é? Nós redescobrimos agora o valor das termas. É a água, de facto, que também dá a vida. Que também dá a vida. Água como símbolo do Espírito de Deus. Então, de onde vem a água, esta força purificadora do coração do homem? A água está sempre relacionada com o Deus da vida e não com o Deus da morte. Diz o profeta Jeremias 2,13: o meu povo cometeu um duplo crime. Abandonou-me a mim, fonte de águas vivas, para cavar cisternas. Cisternas rotas que não podem reter as águas. Por isso é que a água e o Espírito de Deus, isto é, a vida íntima do próprio Deus, andam frequentemente associados. Diz Isaías 44, 3 a 4: porque derramarei água sobre a terra e rios sobre o solo seco. Derramarei o meu Espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção, sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Crescerão como uma verdura bem irrigada, como prados junto das águas correntes. Jesus, soltando aquele grito, lhe é conhecido na festa dos tabernáculos, dos Pentecostes: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, do seu seio correrão rios de água viva. Podemos não concluir que o próprio Jesus é a fonte de água viva. Esta fonte significa o Espírito dos tempos do Messias inaugura. Mas este Espírito será derramado sobre os que acreditam quando Jesus derramar o Espírito no momento da sua morte na cruz, por amor da humanidade. Outro texto de São João, João 3, diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas a água e o Espírito referem-se a toda a economia da salvação e não apenas e só ao batismo. A água do batismo é um elemento essencial para a compreensão da ação de Deus, da ação sacramental, da ação do Espírito. Porquê? Não só porque já dissemos como água, fonte de novo nascimento, fonte de nascimento para o Espírito, mas também porque a água está intimamente associada às ações que Cristo deixou e Ele próprio se submeteu para a manifestação do Espírito. Ele próprio se deixou batizar nas águas do Jordão para que sobre Ele se manifestasse visivelmente o Espírito e sobre Ele descesse para inaugurar uma nova era em que o Espírito plenamente possuía da segunda pessoa da Trindade e o levava à sua missão profética, à sua missão de salvação. Na Igreja primitiva, a noite de Sábado Santo era naturalmente o grande dia do batismo, era o único dia em que se batizavam os cristãos. Na Vigília Pascal eram batizados com um gesto que hoje, raramente em poucos lugares, só em algumas seitas acontece, pela imersão na água. O crente era submergido pela água, morria para a sua vida antiga e renascia para uma nova vida, era nova pessoa, nova criatura. Hoje temos o gesto simbólico do derramamento da água sobre a cabeça daquele que vai ser batizado. Mas este batismo, a palavra batismo vem de onde? Vem da palavra grega batizo, quer dizer mergulhar, imergir. E batizar é exatamente imergir, mergulhar na vida de Cristo, na vida do ressuscitado, que lhe dará o Espírito. Por esse mesmo ato de imersão em Deus, recebendo dele a vida divina. Traduzimos por batizar então esta palavra batizo, que tem o sentido de submergir e tem também outro sentido idêntico na mesma palavra, que é empapar, absorver, molhar, como uma esponja. Neste caso, estamos a falar
de adquirir condições de vida. O que seca, morre. O que tem água, tem vida. Neste sentido, esta palavra batizar não só nos insere na vida divina, nos diviniza, como nos mantém na vida, porque nos dá essa fonte da vida, que é o Espírito que sobre nós desce no batismo. O batismo de João Batista tinha apenas um significado e um sentido purificador, libertador do pecado, mas não é a novidade da recepção da vida do Espírito, que ainda não tinha descido sobre os apóstolos, nem sobre Jesus. Por isso, quando Jesus se batiza mergulhando nas águas do Rio Jordão, o Espírito Santo desce do céu sobre ele. E nesse mesmo batismo, Jesus, como modelo do cristão, batizado no Rio Jordão, esse mesmo Jesus nos tipifica o modo de recepção do Espírito. É pela água do batismo. A condição da recepção do Espírito, a condição da divinização é a imersão em Cristo, é a conformação com o corpo de Cristo, é tornar-se corpo com Cristo no batismo. João 3,5: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Condição absoluta para fazer parte do corpo de Cristo é deixar-se envolver pelo Espírito. Também está associado a este elemento do batismo, o elemento da água, para além do batismo, o da brancura. A nova maneira de ver do batizado era significada então pelo gesto de vestir essa veste branca, que o batizado deveria usar durante uma semana inteira e completa, e não a despir, para significar que ele tinha sido tornado uma nova criatura, estava vestido de novo, e essa brancura significava a presença do Espírito que ele devia preservar. E durante essa semana, os cristãos viviam em permanente ensinamento para a descoberta daquilo que lhes tinha acontecido, que era muito maior do que eles podiam supor. Ou seja, a ação de Deus sempre nos ultrapassa e nós não conseguimos compreendê-la na sua totalidade e muitas vezes nem em pequena parte. Mas Deus dá-nos tudo de uma vez só e depois vai-nos explicando o que acontece. Era isso que acontecia na semana a seguir à Páscoa, que era uma semana que os cristãos chamavam a mistagogía, que era a explicação pela compreensão interior daquilo que lhes tinha acontecido nessa vigília pascal. Isso que tinham recebido, isso que lhes tinha acontecido, essa nova vida, essa nova pessoa que eles eram, eles estavam tontos que nem entendiam o que lhes tinha acontecido e era preciso uma semana para abrandar a compreensão de tudo quanto lhes tinha acontecido e deixarem-se envolver por essa compreensão daquilo que o Senhor tinha feito neles. Então, como textos bíblicos que são sugeridos para a compreensão deste símbolo da água, deixo-vos aqui 5 deles, são apenas alguns exemplos para poder aprofundar este simbolismo da água. Levaram nota? Outro símbolo, não menos importante, não precisa para todos, tomem um ou dois para o vosso entendimento, depois uns associam-se com os outros e a própria Bíblia remete depois para outros símbolos capazes de nos poder fazer essa descoberta e façam essa descoberta de umas citações para outras que vão ver que a Escritura vos ajudará a fazer esse caminho. Dizia eu então, outro símbolo também muito importante. Não copiem todos, não vale a pena, senão nunca mais é possível. Copiem só um de cada indicação, que é mais fácil e dá-vos também a oportunidade de fazer outra descoberta. Outro símbolo, dizia eu, é o símbolo do óleo. O óleo e a unção. Diz o Catecismo da Igreja Católica sobre o óleo e a unção. O simbolismo da unção com óleo também é significativo do Espírito Santo, a ponto de se tornar o seu sinónimo. Unção e Espírito
são sinónimos. Na iniciação cristã, ela é o sinal sacramental da confirmação, que justamente nas igrejas orientais se chama crismação. Mas para lhe aprender esta força, temos de voltar à primeira unção realizada pelo Espírito Santo, a de Jesus. Cristo, Messias, em hebraico, significa ungido do Espírito de Deus. Houve ungidos do Senhor na Antiga Aliança, nomeadamente o rei David. Mas Jesus é ungido de Deus de forma única. A humanidade que o Filho assume é totalmente ungida do Espírito Santo. Jesus é constituído Cristo pelo Espírito Santo. A Virgem Maria concebe pelo Espírito Santo. Pelo anjo é anunciado como Cristo quando no seu nascimento eleva Simeão a vir ao templo ver Cristo, o Senhor. É Ele que enche Cristo e cujo poder emana de Cristo os seus atos de cura e de salvação. Finalmente, é Ele que ressuscita Jesus de entre os mortos. Então, plenamente constituído como Cristo, na sua humanidade vencedora da morte, Jesus espalha em profusão o Espírito Santo até que os santos constituam, na sua união à humanidade do Filho de Deus, aquele homem adulto, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Carta aos Efésios 4:13. O Cristo total, segundo a expressão de Santo Agostinho. O Cristo total. Então, quanto propriamente ao símbolo, o óleo e a unção significam, no povo bíblico, algo muito importante. O povo bíblico vive dentro de um espaço geográfico do Mediterrâneo, em que era abundante a cultura da oliveira, deu sempre muita importância ao azeite, como subsistência própria, quer na alimentação, quer na vida diária. Tal como acontece com outras coisas do corrente, o óleo extraído da azeitona das oliveiras foi enriquecido com um simbolismo acrescentado, de acordo com a vivência do povo bíblico e da sua relação com Deus. O óleo tem utilização em 4 sacramentos, de forma direta. Não são batismal, não são dos doentes, não são do crisma e não são sacerdotal, aparecendo então também presente na consagração dos altares das novas igrejas. A Bíblia refere também a unção de várias pessoas, como sinal específico de uma nova missão que estas pessoas recebem. No caso dos reis, o rei David, os sacerdotes, os sumos sacerdotes eram ungidos, os juízes, os profetas, o que torna o óleo e a unção um dos símbolos mais ricos da Bíblia. Por que é que dizemos que o óleo é, nesta dimensão do Espírito Santo, símbolo da abundância e felicidade? Porque o povo bíblico, partindo do deserto em direção às terras férteis e cultivadas, toda aquela trajetória que fizeram desde o Egito até à Terra Prometida, o povo encontrou oliveiras que forneciam azeitona como alimento, azeite para a comida e azeite para curar as feridas. O óleo passou então a simbolizar concretamente a prosperidade e a fertilidade. Vejamos Deuteronômio 33:24, onde isso aparece claramente dito. Deuteronômio 33:24. O azeite surge como sinal da bênção de Deus. Deuteronômio 7:13, que diz: o Senhor amar-te-á, abençoar-te-á, multiplicar-te-á, e abençoará o fruto das tuas entranhas e o fruto do teu solo, o teu trigo, o teu vinho, o teu azeite. Deuteronômio 7:13. O azeite entrava na alimentação diária, obrigatória, e também no fabrico do pão. Era um elemento constitutivo da vida mais primária e mais primitiva do povo. Dentro de uma lâmpada era indispensável para alumiar. Não havia eletricidade nem coisas parecidas. Nós, que aqui estamos, ainda somos testemunha nas zonas rurais, onde a candeia alumiava, e só a candeia. Não é verdade? E azeite.
A unção da cabeça ou de outra parte do corpo com óleo perfumado estava também associada à higiene e à beleza. Encontramos o Salmo 133, versículo 2, ou 141, versículo 5, em que evocamos essa beleza e essa riqueza do óleo que escorre pela barba de Arão, em que tudo isso é a formosura e a beleza, é o conforto e o perfume que exala desses ungüentos. Hoje, as senhoras e os homens temos também outros ungüentos perfumados, também à base de gorduras e de óleos, mas naquele tempo não havia nada disso. Era o óleo fino, aromatizado, dava estes perfumes e estes ungüentos que não só embelezavam, mas também higienizavam. Chama-se também óleo da alegria, no Salmo 45, versículo 8. Por ser tão importante e sinal de alegria, era omitido, não se usava nos dias de luto e nos dias de jejum, porque nesses dias não havia nem alegria, nem havia lugar para perfumes. Indica ainda o respeito ou tratamento pelos hóspedes, a quem se devia ungir também. Salmo 23, versículo 5. E em Lucas 7, 36, 50, quando vemos a unção dos pés de Jesus pela mulher que lhes lavou e com os seus cabelos lhes secou. E levava na mão o quê? Um frasco de nardo caríssimo. Caríssimo. E era de facto caríssimo. Portanto, era um sinal de veneração, um sinal de consideração pelo hóspede que se lavava e ungia. À entrada das casas havia sempre os servos que lavavam os pés aos hóspedes e os perfumavam. Isso tornou-se depois esse símbolo da consideração. Ninguém, considerando o outro que entrasse em sua casa, deixava de lhe fazer esse gesto. Por isso é que Jesus, quando é lavado os seus pés pelas lágrimas da mulher e depois ungido, vai dizer ao dono da casa: ouve lá, eu entrei aqui e tu não, eu entrei aqui e tu não. Esta lavou-me e ungiu. Foi? Está lá tudo, não está na Escritura. Agora, quando lemos a Escritura outra vez, já vamos perceber as coisas de outra forma, não é? É verdade. É um sinal do Espírito. A unção dos defuntos também anda associada, desse modo, ao respeito pela pessoa. E de tal forma era assim que encontramos no relato da paixão o último gesto que as mulheres fazem em relação a Jesus é ir ao seu sepulcro tentar ungir Jesus. Mas já não foi preciso, porque ele já era ungido e por isso tinha sido ressuscitado. Não faria sentido ele ser ungido quando ele era o ungido, o Cristo em si. Outra relação do óleo é símbolo da cura espiritual. Os remédios na história do povo bíblico eram extraídos, e na antiguidade, eram extraídos de produtos da natureza. Para curar feridas e aliviar dores usava-se a unção com óleo, bem como ungüentos feitos à base de azeite. Ainda hoje isso acontece de diversas formas, com outros produtos similares que se usou por tempos não muito remotos. E acontece em países, por exemplo, em África ou no Brasil, se mistura um produto de um animal qualquer, de uma serpente, ou de uma cobra, do que é que seja, com um ungüento para tirar dores, aliviar não sei o quê, para combater não sei quantos. São naturais estas relações entre o óleo e o ungüento e o seu efeito de alívio da dor. Ao infiltrar-se na ferida, o óleo produz uma sensação de bem-estar, alivia, atenua, deixa a pele não seca, quer dizer, não deixa secar a pele, não é? Ora, todo esse efeito é um efeito de cura e de rejuvenescimento. No próprio parábola do Samaritano encontramos esta recomendação de tratar o óleo, tratar as feridas do pobre que estava em beira da estrada com azeite. Os apóstolos enviados por Jesus, isto é curioso, reparar isto, Marcos 6,13, expulsavam numerosos demónios, ungiam com óleo muitos doentes e curavam-nos. Nunca tinha reparado nisso, pois não?
Eu também não, quando estava a estudar isto, é que dei conta que estava lá escrito. Jesus enviou-os e eles, diz São Marcos, expulsavam os demónios, ungiam com óleo muitos doentes, para os curarem, obviamente, não era só para ficarem bonitinhos, e curavam-nos com a unção. Neste caso, o óleo é mais que um simples remédio material ou alívio da doença física que atormenta tantas pessoas e atormentava. É, antes de mais, símbolo da cura que Jesus opera interiormente pela fé. E opera no coração daqueles que escutam a sua palavra. Santiago refere-se a esta unção explicitamente numa passagem que é muito importante para compreender o sacramento da Santa Unção. Diz Santiago, Tiago 5, 13, 15. Está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja e que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o aliviará. E, se cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. É sobre esta passagem que assenta toda a teologia da unção dos doentes, como sacramento real e eficaz da ação do Espírito. Aqui há uns 2 anos, estava cá uma reunião quase 11 da noite, aparece uma senhora aflita, porque a mãe estava muito doente no hospital, e veio-nos pedir para fazer a unção. Estava presente com o meu pai, lá fomos nós ao hospital fazer a unção. E esta mulher veio cheia de fé, pedindo a unção para a sua mãe. E nós fomos rezar. E celebrar este sacramento a esta senhora doente, que estava a segunda filha, não havia mais esperança. Que é feito, rezamos com fé, o sacramento foi administrado e a senhora vive e está aí para nos contar. Não tenhamos dúvida que isto não são ritos mágicos, isso não é do nosso universo. O rito mágico está noutras esferas, não é do mundo de Deus. Deus não age por magia, mas sim pela ação do Espírito efetivo, sem rodeios, sem fantasias, sem idealizações da imaginação. É o Senhor que age. Só nos pede uma coisa tão simples, que é confiar nele. Fé. Deixe-me só fazer um intervalo, senão depois não se esqueça do que vai perguntar, está bem? Mas senão depois interrompemos este ciclo, até eu me perco, quanto mais os meus queridos amigos. A unção com óleo perfumado como símbolo do Espírito tem também um significado muito interessante. No mundo oriental é comum, por problemas de higiene, da própria temperatura, surgirem inúmeras aplicações para plantas perfumadas, dos quais se extraem perfumes, e grande quantidade de perfumes, mais ou menos caros, de acordo com a bolsa do pobre ou do rico. Mas que ligação podemos encontrar entre o perfume e o Espírito Santo? Que relação é esta entre o odor do perfume e o Espírito? Um dos nomes que o Espírito tem em hebraico é Ruah. Ruah quer dizer sopro, ar de paz, força vital, Espírito. Perfume diz-se em hebraico Reha, não Ruah, mas Reha, que significa perfume, um espaço perfumado, um ambiente de perfume. Ora, na fabricação destes perfumes entrava sempre o azeite, ou seja, era o óleo com o Espírito associados, que são este tal bom odor de Cristo, bom odor do Espírito. A massagem ou unção com óleo no corpo dos guerreiros, dos atletas que iam praticar os desportos ou as lutas, dava-lhes força, energia muscular e livrava-os de algumas dores que também lhes conferiam próprios desgastes, até mesmo nos trabalhos duros e difíceis. Os trabalhadores operários tinham que massajar com óleos para poderem ter força
para os trabalhos manuais, lá que não havia gruas nem coisas parecidas. Então, este óleo, muitas vezes imbuído de essências perfumadas, penetrava na pele e dava novo vigor e agilidade ao organismo. O homem começava com isso, não a vida, estou novo para isto, vamos a isto. E quando a gente acontece, chega a casa, cansado, fez uma caminhada, olha aqui, olha lá, faz uma massagem com um unguento, um óleo, diz, agora estou como novo, não é? Ora, é isto que a ação do Espírito faz, através da unção. Torna-nos novos, dá-nos nova vida, vida nova. Desta unção profana, então, passou-se facilmente para a unção do tipo religioso, em que o óleo, a unção, significa a ação do Espírito. A unção significava a participação do rei, na sabedoria e na força muscular, no uso profano desse Deus. Nós não temos esse sentido. A unção, no povo de Israel, era feita ao rei como sendo o Espírito de Deus que era dado àquele homem para governar o seu povo. Era dado, em nome de Deus, ungir o corpo daquela pessoa para que ela tivesse o Espírito de Deus para governar e conduzir o seu povo. Por isso, a unção dos reis era feita no templo e constituía a primeira parte da cerimonial da coroação do rei, que falam certos salmos, por exemplo, o Salmo 45, que nos falam desta unção. Recordam-se quando da escolha do rei David, esse episódio lindíssimo que vem relatado no 1 de Samuel, capítulo 16. Como é que foi? Chegou lá o profeta à casa de Jessé e ele chama lá os teus filhos para escolher. O Senhor mandou-me vir escolher o rei de Israel. Veio lá um todo bonitote, disse, não é este. Veio outro cheio da força, não é este. Veio outro e mais outro, disse, não é este. E eis que Jessé mandou buscar David. Era louro, de belos olhos e formosa aparência. O Senhor disse a Samuel, ei, é esse, unge. Samuel tomou o corno de óleo e ungiu-o na presença dos seus irmãos. E, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de David. Ou seja, David foi tomado pelo Espírito do Senhor, que lhe deu condições para se tornar rei e governar aquele povo. Aquele que era o menos válido aos olhos do seu pai para merecer qualquer nomeação para esse cargo. A unção dos reis, portanto, era significada pela unção que lhe conferia ao rei a autoridade e a força e a presença do Espírito de Deus. Depois do exílio, os sacerdotes eram também ungidos para realizar as ações divinas que havia lugar no templo. O óleo derramado sobre a cabeça podia descer pela barba, em sinal da abundância do Espírito de Deus, o Salmo 133, versículo 2. Outro significado da unção, o óleo, diz respeito ao Messias, ao Rei futuro, aquele que é o verdadeiro ungido de Deus. Esta unção de David, esta unção real, é extensiva a toda a sua dinastia. Todos os reis eram ungidos, igualmente como David foi. Deste modo, os seus descendentes serão ungidos e considerados representantes de Deus no meio do povo. O termo português ungido, em hebraico, tem outro nome, que é Messias. Messias. Em grego diz Cristo. Daí, ungido, Messias e Cristo significam e são a mesma coisa, a mesma pessoa. Para os evangelistas e para as comunidades cristãs, Jesus é Cristo, isto é, aquele que o Senhor ungiu para sempre, o Messias. É isso que São Pedro responde à interpelação de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu tens a vida de Deus em ti. No seguimento de todos estes ungidos do Antigo Testamento, os sacerdotes e reis, Jesus vem como o ungido. O ungido por excelência é ele, aquele modelo do ungido, o único capaz de levar a cabo a missão que Deus confia da sua manifestação. A sua unção já não é com o óleo vulgar das oliveiras. Jesus é ungido pelo Espírito e com o Espírito,
vem do céu. Por isso é que no momento da saída da água, do batismo do Jordão, Jesus é ungido pelo Espírito Santo, que sobre ele desce, para exercer cabal e plenamente a sua missão de Messias, para desenvolver a manifestação da vida de Deus. Ele é o ungido prometido desde sempre. Ele é o Messias esperado de Israel. Esta descida do Espírito Santo sobre Jesus indica que terminou o tempo da unção com o homem e começa uma nova era, a era da unção do Espírito. É essa que nós temos hoje significado. Realmente, de cada vez que nos deixamos envolver e acolhemos o Espírito em nós. Jesus, o próprio Jesus, no início da sua vida pública, quando entra na sinagoga de Nazaré e é dado o rolo para ler, como era costume, ao sábado, lê e explica a passagem que Isaías tinha escrito e que era, de alguma forma, o programa profético e sacerdotal que Jesus tinha confiado ao seu Pai. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperar a vista, e a mandar a liberdade os oprimidos, e a proclamar um ano de graça do Senhor. De facto, o sumo sacerdote, no momento da sua unção sacerdotal, podia criar uma amnistia. Por isso mesmo, Jesus é, deste modo, o ungido, o Messias, que virá então fazer essa amnistia total do pecado, do qual não havia remissão possível. Ele era esse caminho da remissão absoluta do pecado. Por esta unção do Messias, ele desenvolve a sua ação sacerdotal, real e profética. E é isso que ele afirma quando, no tribunal judaico, na sua paixão, é interpelado: intimo-te pelo Deus vivo, que tu nos digas se és tu ungido, o Filho de Deus. Isto é Mateus 26, 63. E Jesus responde: tu o disseste. Tu o disseste. Por outro lado, o cristão é o ungido. É ungido do Espírito. E é ungido, como vimos desde há pouco, a partir do batismo, a partir da unção batismal. No batismo fazemos duas unções na celebração do sacramento, que é a unção na fronte e a unção no peito. Estas duas unções não são ritos mágicos, ou para expulsar os diabinhos, ou para o menino não ir para o purgatório, ou para o menino não ir para o limbo, ou para o menino não haver uma desgraça lá em casa porque não é batizado. Todas essas superstições que não são fé, nem são coisa nenhuma, é falta de fé, é falta de Espírito. Esta unção do Espírito que Jesus no seu batismo recebeu é a unção que é dada, que é conferida no momento do sacramento, do batismo. É a mesma unção do Espírito que Jesus recebeu. É Ele que unge, e é em nome dele que são ungidos os que são batizados. A própria unção, o próprio Espírito que a água confere no batismo, é o mesmo Espírito que a unção celebra como presença desse que foi ungido, de uma vez por todas, como o Messias. Se o óleo penetrava através da pele para transmitir um novo vigor, como há pouco vi, uma nova força, uma nova vida, com o batismo do Espírito Santo, essa vida nova é de facto nova. E essa força penetra até ao íntimo do coração daquele que é ungido, daquele que é batizado, para o converter pela palavra de Jesus. Este Cristo dá-nos um nome. E cristão vem de Cristo. Significa do ungido. O cristão é aquele que é o ungido pelo Espírito Santo. Neste caso, o cristão é ungido com o Espírito de Jesus. E na unidade com as pessoas da Trindade nos dá esta força, este novo Espírito. O Espírito do Pai e do Filho, o Espírito da unção de Jesus. Nesse caso, este Espírito leva-nos a ser capazes de o conhecer, de o reconhecer.
É São Paulo que nos diz, na segunda carta aos Coríntios, primeiro capítulo, versículo 21. É Deus quem nos confirma convosco e nos dá a unção. Ele é que nos marcou com o seu selo e deu aos nossos corações o penhor do Espírito. São João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 20 e 27, diz-nos que devemos conservar esta unção do Espírito. Diz São João: vós tendes a unção do Espírito Santo e sabeis todas as coisas. A unção que Deus recebestes permanece em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, com a sua unção, Ele vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não mentirosa. Permanecei em Jesus como Ele vos ensinou. O Espírito de Pentecostes que Jesus ressuscitado nos enviou é a maior prova de que a Igreja, como comunidade dos ungidos pelo novo óleo do Espírito Santo, faz de nós reis, sacerdotes e profetas, aqueles que falam em nome do Senhor. Apocalipse 1:6. O sacramento do Crisma, isto é, a unção do Espírito, exprime esta força do dom supremo que é o Espírito Santo, para fazer do que é ungido no batismo um soldado ao serviço do Rei. Por isso, aquele que é ungido, aquele que tem o Espírito, tem o dever interior de anunciar, de ser testemunha, de ser profeta, de falar em nome do Senhor. Numa palavra, o cristão ungido pelo óleo do batismo, do crisma, do sacerdócio ou da unção dos enfermos é declarado por esse facto membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Alguns textos para nos acompanhar, enquanto o Senhor nos vai acompanhar aqui também numa animação, para que o nosso canto seja também uma oração da invocação daquilo que ouvimos agora, o sinal do Espírito. Espírito de Deus repousai em mim, Espírito de Deus repousai em mim, Ele me ungiu para anunciar ao pobre a boa nova, ao pobre a boa nova. Todos, 114. Espírito de Deus repousai em mim, Espírito de Deus repousai em mim, Ele me ungiu para anunciar ao pobre a boa nova, ao pobre a boa nova. Jesus estava ensinando, usando palavras dos profetas, falava da sua missão, anunciar a boa nova. Espírito de Deus repousai em mim, Espírito de Deus repousai em mim, Ele me ungiu para anunciar aos pobres a boa nova, ao pobre a boa nova. Jesus é o Senhor da vida, a mim me quer dar vida nova, para proclamar o Evangelho e com Jesus anunciar. Espírito de Deus repousai em mim, Espírito de Deus repousai em mim, Ele me ungiu para anunciar ao pobre a boa nova, ao pobre a boa nova. Jesus nos deu a boa nova para evangelizarmos neste mundo. A sua palavra nos deu força
descoberta desta simbólica do Espírito, vamos agora para outro símbolo muito importante e muito ativo. Desliga aí, por favor. Obrigado. Que é o símbolo do... Quem disse? Quem disse outro símbolo do Espírito? O fogo. Exatamente, o fogo. Enquanto que a água significa o nascimento e a fecundidade da vida dada no Espírito Santo, o fogo simboliza a energia transformante dos atos do Espírito Santo. Isto é do Catecismo da Igreja Católica, 696. O profeta Elias, que apareceu como um fogo, cuja palavra queimava como um fogo, pela sua oração faz descer o fogo do céu sobre o sacrifício do Monte Carmelo, figura do fogo do Espírito Santo que transforma tudo o que toca. João Batista, que irá à frente do Senhor com o espírito e poder de Elias, segundo São Lucas 1,17, anuncia Cristo como aquele que há de vir, batizar no Espírito Santo e no fogo. Lucas 3,16. Esse Espírito no qual Jesus dirá: vim lançar o fogo sobre a terra, e só quero que ele se tenha ateado. É sob a forma de línguas, uma espécie de línguas de fogo, que o Espírito Santo repousa sobre os discípulos na manhã de Pentecostes e os enche de si. A tradição espiritual irá reter este simbolismo do fogo como um dos mais expressivos da ação do Espírito Santo, de tal forma que a primeira carta aos Tessalonicenses se refere a esta realidade quando diz: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Ora, falando do fogo, em todas as civilizações e culturas, o fogo desempenhou um papel importantíssimo e desempenho. Tal como acontece hoje, ele representa uma energia essencial para iluminar, para comer, para cozer os alimentos, para aquecer. Por isso, ainda hoje, quando nos referimos a uma determinada população de um lugar, dizemos que tem quantos focos? 500, 600, 700, 1200 focos. Porquê? Porque o fogo, como primeira invenção da humanidade, foi atribuída, de alguma forma, a um lugar iminente da presença da divindade. Porque a contagem, a manutenção do fogo dentro das casas era indispensável para a sobrevivência e para a subsistência da vida humana. Sem fogo não havia luz, calor, nem alimento para comer. Portanto, o fogo significava algo que era superior ao ser humano e era atribuído ao Deus do fogo. Portanto, foi como que divinizado. E era como que sagrado dentro de uma casa o fogo. Havia uma pessoa responsável pela conservação do fogo, para que ele não se extinguisse e para que pudesse, dia para dia, ser possível a manutenção do fogo. Não havia fósforos, nem isqueiros, não é? Já imaginaram o que era a importância do fogo? O que era, de facto, central na vida humana, este símbolo do fogo. E este símbolo do fogo é apropriado por esta simbólica do Espírito para simbolizar também e para significar a importância da conservação do Espírito. Como que, confiando à Igreja, este lugar de guardião do fogo do Espírito, este lugar de guardião daquele que é sinal da manutenção da vida, da condição da luz e da condição do alimento. E cada lar tinha o fogo conservado e cada lar significava uma família. E por isso é que tantos fogos significa tantas famílias. Além de ser um elemento importante da vida humana, o fogo representa também uma força purificadora e destruidora. Purifica-se o mineral do fogo, obtém-se os metais, o ouro, o ferro, o que for, e pelo fogo também temos as destruições maciças daquilo que queremos e que não queremos. Portanto, devemos queimar os trastos velhos que temos lá em casa, como vemos as nossas florestas, ou as nossas casas novas, às vezes, ser queimadas pelo fogo.
Portanto, atingindo o coração das coisas pela destruição, o fogo liga-se à intimidade, ao mais profundo da pessoa. Não havendo os meios técnicos que hoje dispomos para ter o fogo, guardar o fogo sempre aceso era uma tarefa importante da família. Visto a partir do sol que ilumina, aquece e dá a vida à terra inteira, o fogo recebe um estatuto de divindade mais importante de muitas culturas e civilizações. A Bíblia não faz isso. A Bíblia não diviniza o fogo nem o sol. A Bíblia coloca todos esses elementos na mão de Deus. No Antigo Testamento encontramos as aparições de Deus, muitas vezes representadas com imagens tiradas do fogo. A manifestação de Deus a Moisés faz-se numa sarça ardente, rodeada de fogo, que não arde sem se consumir. A sarça arde sem se consumir. É também em forma de fogo, de coluna de fogo, que ilumina, que o Senhor rompe as trevas do deserto, na travessia desse povo que vai a caminho da terra prometida, desse povo que caminha meio perdido no deserto, sem saber para onde vai, desorientado. Mas é o Senhor que está com ele no símbolo da coluna de fogo. As manifestações de Deus aos profetas são também feitas com imagem de fogo, com ações como que violentas da descida do fogo. A ação da justiça divina nos Salmos também é frequentemente descrita com imagens de fogo. Salmo 18, número 9. Sai fumo das suas narinas, da sua boca um fogo devorador, dele saem como carvões acesos. Os próprios profetas, vemos Jeremias ser tocado como carvão aceso para lhe purificar os lábios, para proclamar a vontade do Senhor. Esta justiça divina significa que Deus não quer que os falsos deuses entrem no coração do homem. E por isso, este fumo de carvões acesos é para purificar o homem desta tentação de se voltar para os ídolos e para as divindades, que não são o Senhor Jesus, o seu Deus. A imagem do fogo que purifica serve igualmente para descrever as intervenções do poder de Deus, poder no futuro, contra os inimigos do seu povo. Deuteronômio 32, 22. Sim, o fogo da minha cólera inflamou-se, devorará até às profundidades do abismo, consome a terra e os seus produtos, abrasa o fundamento das montanhas. No Novo Testamento temos também a presença do fogo como elemento essencial da presença de Deus, da presença do Espírito. João Batista diz aos judeus que batiza com água, mas o Messias batizará com o fogo que penetra no coração. Mateus 3,11. Ele batizar-vos-á com o fogo do Espírito Santo. Jesus anuncia a sua vinda como um fogo positivo, purificador da humanidade. Lucas 12:49. Vim lançar o fogo à terra, e que quero eu, senão que ele já se tenha ateado. Mas também o fogo da hiena é um fogo negativo, isto é, que afasta sempre do reino de Deus. Mateus 5:22 ou Marcos 9:43. O Apocalipse descreve Jesus glorificado com a imagem do fogo. Apocalipse 1:14. A sua cabeça e os seus olhos eram brancos como a lã branca, como a neve. Os seus olhos eram como uma chama de fogo. No fim da história, as intervenções de Deus são descritas como imagens de violência do fogo. Carta aos Hebreus 12:29. Porque o nosso Deus é também um fogo devorador. No Pentecostes encontramos também a simbologia do fogo. A festa bíblica do Pentecostes significa 50. Significa 50 dias. E está intimamente ligada à festa da Páscoa. São 7 semanas, é por isso é chamada a festa das semanas, Shavuot, em que celebrava-se no 50º dia depois da Páscoa. 7 semanas vezes 7,49, o dia da celebração era o 50º dia, 50. Por isso, os judeus de língua grega deram nome a esta festa do 50º dia, ou seja, a festa do Pentecostes.
portanto, foi esse o nome que Cristo Divino adotou para designar o Espírito Santo. Ora bem, dissemos agora que a festa de Pentecostes estava associada à Páscoa. A Páscoa era também uma festa agrícola, uma festa da celebração das colheitas dos primeiros frutos. A Páscoa sempre foi entendida como uma festa agropastoril. Significava a fertilidade dos rebanhos, a descida dos rebanhos das terras protegidas por causa das intempéries, para a fertilidade dos vales. O Pentecostes celebra outra realidade também das colheitas, mas já do trigo maduro, da ceifa do trigo maduro. Êxodo 23:16. O povo de Israel teve sempre a tendência para espiritualizar estas festas comuns da vida do dia-a-dia, colocando-a em relação com factos importantes que decorreram na vida desse mesmo povo, da sua história. Tal como aconteceu com a Páscoa, o Pentecostes, depois do exílio, passa a ter um significado da celebração da aliança do Sinai. A festa do Pentecostes ficará definitivamente ligada à aliança do Sinai e à revelação de Deus ao seu povo de aliança, povo em que há uma relação íntima entre o fogo que penetra até ao coração, até a intimidade das coisas, e o juramento da aliança, o juramento fiel de Deus para com o seu povo e o compromisso no respeito dessa mesma aliança do povo para com essa promessa de Deus, que exige um coração purificado e transformado. Se o fogo é o melhor símbolo da presença de Deus no mundo, onde quer Ele estar verdadeiramente presente, é no coração puro do povo da aliança, no coração de cada crente. Com efeito, o termo puro vem do latim, a palavra latina purus, que em português deu puro. O termo grego para designar fogo é pyr, que na designação latina dá puro, da pureza, puros. Fogo e pureza andam associados na sua designação etimológica. Daqui surge então esta relação profunda entre espírito e fogo, que purifica o coração do crente. Purifica, torna puro. É por isso que São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, Atos 2, 1-13, não encontrou melhor maneira para falar do Espírito, que purifica, conduz e anima o novo povo de Deus, a Igreja. A descida do Espírito Santo sobre os primeiros discípulos em forma de línguas de fogo significa que ela é um povo da nova aliança. São Lucas quer dizer-nos assim, que assim como o povo do Antigo Testamento nasceu como povo de Deus no fogo da aliança do Sinai, assim também o novo povo nasce da aliança feita no fogo do Espírito de Jesus ressuscitado. E assim como a lei do Sinai foi promulgada para todos os povos, assim a nova lei do Espírito desce no dia de Pentecostes para todos os povos, significados nas línguas de fogo e na multiplicidade dos povos presentes, cada um dos quais ouvindo falar os apóstolos na sua própria língua. Esta é a missão da Igreja profética e missionária, que já recebeu um novo Espírito. Deste modo, esta narração dos Atos dos Apóstolos é uma releitura da Aliança do Sinai. É uma releitura à luz do novo Espírito. É a realização da profecia de Jeremias 31-34. O Espírito é a única lei do novo povo de Deus que somos nós. Daqui deveria então partir esta nossa devoção ao Espírito Santo, que é recomendada por Gálatas 5:16.
Ela é a lei, o fogo que devia queimar o nosso coração, como diziam os discípulos de Emaús ao ouvirem o Senhor falar por meio do seu Espírito. Deste modo, tal como acontecia no Antigo Testamento, o Pentecostes cristãos é um prolongamento da festa da Páscoa. Mas o facto do livro dos Atos dos Apóstolos apresentar a descida do Espírito na festa do Pentecostes judaico, portanto no 50º dia depois da Páscoa e da ressurreição de Cristo, tem outro contexto bíblico. Na verdade, o número 50 significa também comunidade do Espírito, a comunidade profética. O primeiro livro dos Reis 18, número 4, dá-nos conta disto. Quando Jezabel matou os profetas do Senhor, Abdias recolheu 100 profetas e escondeu-os em 2 cavernas, 50 numa e 50 noutra, e alimentou-os com pão e água, para que eles depois pudessem ir profetizar em nome do Senhor, porque todos os outros tinham sido mortos por Jezabel. Isto quer significar que, pelo batismo da água e do Espírito, tornamo-nos uma comunidade de profetas chamados a levar o Evangelho a todos os povos do mundo. Por isso São Paulo diz: ai de mim, se não evangelizar. Ai de mim, se não for profeta. Todos nós somos profetas, obrigados por íntima, último impulso do Espírito a anunciar. Vemos então agora alguns dos textos bíblicos sobre o fogo capazes de nos ajudar a compreender esta manifestação, esta simbologia que nos aproxima da vida do Espírito. Tomem nota só do primeiro, não adianta estar a tomar muitos